E aí galera, Leandro Cabral aqui, canal 500 Pratas. E vocês que me conhecem aí sabem que hoje eu sou economista, né? Certificado especialista em investimentos pela Ambima. Sou consultor de investimentos, habilitado pela CVM. Tô desde 2018 aqui já dando aula de investimento para vocês. Mas a minha história nem sempre foi relacionada com a parte financeira, né? Com a carreira das finanças. E eu até tava conversando aqui com a minha esposa e relembrando assim, né, da história, e eu pensei, pô, vou compartilhar isso aí com a galera do YouTube, né? Então eu vou contar uma história pra vocês aqui sobre a minha vida, né? E eu vou levar duas coisas aqui em paralelo: o trabalho e as finanças, né? Porque afinal de contas a gente trabalha para ganhar dinheiro, né? Para evoluir na parte financeira. Então essas coisas estão relacionadas, tá? Bom, eu não vim de família que me deu assim, né? Que tinha muitas condições financeiras, tal. Mas sempre fui incentivado a trabalhar, conquistar minhas coisas, guardar dinheiro e tal. E eu comecei a trabalhar com 12 anos. Sempre eu fazia uns biquinhos, outros assim, né? Faziam até em casa pro pai, pra mãe, na época assim, que era criança, eu já fazia algumas coisinhas em troca de dinheiro. Mas fora de casa, o meu primeiro trabalho foi aos 12 anos. Eu trabalhava numa chácara que tinha lá perto de casa. E ele tinha criação assim, vaca, cavalo, essas coisas. E eu estudava à tarde na escola. E eu trabalhava na parte da manhã lá daí. Trabalhava 4 horas por dia, né? Trabalhava ali mais ou menos, não dava bem isso. Eu chegava mais ou menos umas 7h30, ficava até 11h30, isso. E ali eu cortava capim, tratava das vacas, tirava leite, cuidava de tudo isso aí. Esse foi meu primeiro trabalho fora de casa. Eu lembro até hoje que eu ganhava R$30 por mês. E aí às vezes eu ficava fazendo, eu já fazia conta naquela época, né? Eu fazia conta assim, pô, trabalhava 4 horas, ganhava 50 centavos por hora, era o meu salário, né? Então eu tinha um plano de comprar alguma coisa, aí custava na época, sei lá, as coisas que eu queria, né? 3, 4 reais. Aí eu pensava, já trabalhei 1 hora, já ganhei 50 centavos, mais 1 hora, mais 50 centavos, ia fazendo essa conta, né? E aí o tempo foi passando. Depois, quando eu tava com uns 14 anos, eu tive meu segundo emprego, foi numa fazenda. Então já subi de carreira, né? Saí de uma chácara, fui pra uma fazenda. E aí a gente cuidava de cavalos já outro nível, né? Cavalo de rodeio, de campeonato. Então lá eu ajudava a treinar os cavalos. E lá eu já ganhava R$100 por mês. Então, cara, pensa numa ascensão profissional, né? Saí de 30 para R$100 por mês. Só que aí eu já estudava... Eu tava começando a estudar à noite, se não me falha a memória. Trabalhava o dia todo, né? Então também assim, trabalhava em dobro, né? E beleza, continuei trabalhando lá. Aí quando eu tava com 16 anos, cara, e eu gostava do que eu fazia, né? Adorava mexer com cavalo, até hoje eu gosto dessas coisas. Só que eu já tinha em mente que não é algo que eu queria assim pra minha vida, né? Porque, sei lá, não via nada contra quem trabalha com isso. Eu conheço até pessoas que trabalham com isso e ganham muito dinheiro, mas eu na época não tinha essa visão de trabalhar com isso e ganhar dinheiro e seguir uma carreira relacionada com isso, né? Eu queria, sei lá, qualquer outra coisa. E aí aos meus 16 anos surgiu a oportunidade de eu trabalhar como mecânico. Meu tio levou para mecânica e eu aprendi, fui aprendendo a trabalhar como mecânico de automóveis, né? Só que, cara, não gostava, assim, sabe? Achava um serviço muito bruto e nunca fui muito engatado nisso. Não bateu no coração, assim, né? Só que eu aprendi a ser mecânico, eu comecei a ganhar dinheiro. E aqui começa o aprendizado. Eu já falei isso várias vezes aqui na internet. Você tem que ter muito, mas muito cuidado com a profissão que você escolhe, cara.
Porque você pode se tornar refém dela, você fica preso, não tem mais saída. E aí eu ganhava bem, ganhava um salário legal, um mecânico, e não tinha escolha, tinha que continuar sendo mecânico. Mas eu fui indo até os... Isso foi com 16? Isso, foi 17, 18, 19 anos. Eu tava fazendo curso técnico no Senai daí. Sempre fui estudando na área da mecânica, fui me desenvolvendo. Aos 19 anos eu já estava ajudando Tava como responsável de uma oficina, né? Eu era o encarregado lá da oficina. Então, era eu e o dono. O dono saía, deixava tudo na minha mão e tal. Tinha mecânicos mais experientes que eu, mas eu, sei lá, tinha um perfil, uma responsabilidade que ele confiou em mim para eu abrir, fechar a mecânica, fazer preço, cobrar, coordenar o pessoal, tudo. Tocava o negócio. E aí eu, estudando Senai, fazia curso de mecânica. E dentro do Senai eu conhecia a aviação, né? Um amigo meu lá que era piloto me apresentou a aviação e me convidou para voar. Eu me encantei com aquilo. E eu pensei, cara, é uma oportunidade a aviação de eu sair da mecânica. Porque eu tava na mecânica, mas eu tava o tempo todo pensando assim, o que eu posso fazer para ganhar mais dinheiro que isso e sair dessa área, porque não é o que eu quero para mim. Só que ao mesmo tempo, imagina assim, ó, para eu começar em outra carreira na época, eu lembro que eu pensava assim, pô, vou ter que ganhar uns R$1.000 por mês para eu começar. E na mecânica eu já tava ganhando uns 1.800 mais ou menos, e eu sabia que se eu estudasse eu ia para 2.500, para 3.000 na época. Então, com 19 anos, lá atrás, isso foi em 2004, não, é 2006, 2007, alguma coisa assim. Não, eu entrei na aviação, comecei a estudar aviação, foi em 2009. Aí eu pensei, pô, aviação acho que é uma saída, cara. E eu me encantei com a aviação. Foi algo novo, mas eu me encantei. Comecei a estudar, fiz curso, fui muito bem no curso. Já comecei a dar aula de aviação. E aí eu dava aula de aviação em 2 escolas, trabalhava na oficina mecânica durante o dia e à noite eu fazia Senai. Então, pô, eu não respirava, né? Porque eu trabalhava horário comercial na oficina. De segunda a quinta noite eu fazia a Senai. Sexta noite eu dava aula em uma escola de aviação. Sábado de manhã eu dava aula em outra escola de aviação. Só tinha domingo. Aí beleza. Quando eu terminei o Senai, fui muito bem no Senai, me convidaram para ser professor lá dentro. Eu topei. E eu pensei, cara, tá aí mais um passo para eu sair da oficina mecânica. Sair da oficina mecânica. Cheguei, na época conversei com meu patrão lá e disse, ó, tô saindo, cara, eu vou dar aula no Senai. E aí, pô, já dou aula de aviação, agora eu vou dar aula em 3 lugares, né? Então tinha 2 escolas que eu dava aula, mais o Senai, me tornei professor do Senai. E aí fiquei dando aula lá. Mas gostava de dar aula no Senai, gostava muito de dar aula no Senai. Lá eu aprendi muito, eu tive muito treinamento de como dar aula. Talvez por isso que vocês me consideram hoje um bom professor aqui na internet, que aprendi muito lá no Senai, dando aula pra peãozada, né? E aí... Só que eu não gostava do assunto que eu ensinava, que era parte de mecânica automotiva, né? Mecânica, eletricidade, automotiva. Continuava com o plano de sair de lá. Fui indo, ralando para conseguir terminar minha carteira de piloto de avião, até que eu terminei network. Já tinha uns contatos, e naquela época, para você trabalhar, até hoje, né? Para você trabalhar na área como piloto, tô meio gripado, desculpa a voz. Você precisa ter aí 150, 160 horas de voo para ser piloto comercial e daí tentar ser contratado. Só que eu tinha um network, eu tinha um contato, fui fazendo amizade com o pessoal, né? E aí quando eu tava com as minhas 45 horas de voo, que era o que a gente começava, né? Eu pensei, cara, eu não tenho dinheiro para fazer 150 horas de voo. Na época eu não tinha. O que eu vou fazer? Comecei a estudar as alternativas
existia na época, era a ABUL, né, Associação Brasileira de Ultraleves, eu conseguia ser instrutor com menos horas. Não precisava ter as 150 horas de voo. Já comecei a dar aula ali, fiz umas horas extra, fiz amizade com o pessoal, consegui entrar na ABUL. Com 60 horas mais ou menos me tornei instrutor de voo. Eu pensei, cara, agora eu tô feliz, velho. Saí do Senai, saí das escolas, só voei. Tive uma ascensão rápida na aviação, comecei a voar, dar instrução, ser contratado como freelancer para voar um avião, outro, cheguei a voar 7 aviões. Cuidava dos aviões, né? Cuidava e voava os aviões. Aí fui indo. E isso foi até 2013, né? Então, 2010 eu comecei a voar, foi 10, 11, 12. Aí 12 já começou a ficar mais fraco a quantidade de voo. 2013, cara, putz, 2013 foi um ano difícil, cara. Não tinha... As pessoas estavam com dificuldade financeira, vendendo avião. As empresas com algumas com dificuldade, a galera já não queria mais voar. E tentei mudar de lugar. Saí, eu tava em Porto Belo na época, tentei ir para Joinville, para voar em Joinville, surgiu um avião. Então eu abri mão de algumas máquinas que eu tinha lá, que eu tava voando pouco, e vim voar uma só. Foi um risco, né? Mas eu precisava, não tinha mais condições, tinha caído muito o meu salário na época. Aí eu vim, comecei voando bem, voei uns 2 meses, depois também desandou. Cara, daí aconteceu a coisa mais decepcionante da minha vida. Quase entrei em depressão, tudo. Tava enrolado em dívida, porque a aviação não tava dando mais. E cartão de crédito estourado. Mas surgiu uma oportunidade para eu voltar a ser mecânico. Cara, pensa uma situação difícil para mim, para lidar com isso aí, cara. Mas eu voltei, ganhei uma grana, né? Sou muito grato a isso. Mas desde o dia que eu voltei, sempre com aquela missão, cara, isso vai ser temporário para eu me estabilizar e eu sair dessa situação. E aí, cara, eu tive um choque de realidade em 2013, né? Que daí eu comecei a estudar e entender por que eu tava sem dinheiro. Comecei a estudar educação financeira, comecei a estudar saídas e, estudava pra caramba. Comecei a ler livro como eu nunca tinha lido antes. E comecei a investir, né? Comecei a investir em 2013 e organizar minhas finanças. Me descobri com isso, iniciei faculdade de economia, hoje eu sou economista, né? Iniciei minha faculdade e pensei, porque eu comecei a gostar do assunto investimentos, pensei, cara, vou me tornar um economista, especializar nesse negócio. Fui indo, o tempo foi passando, cara. E aí eu sempre em busca de uma oportunidade para sair da mecânica. Eu nunca gostei, cara, só que eu era refém da profissão. Eu era um bom mecânico e pagavam bem para eu trabalhar com isso. E aí eu pensei... Aí surgiu uma oportunidade. Eu era corredor já, né? Hoje eu sou corredor também. Corredor assim, né? Faço 10K lá. Pra mim, o meu sonho era eu dizia assim, o dia que eu correr 10 km em menos de 1 hora, eu vou ser corredor. Tá aí, corro. Eu me considero um corredor, né? Mas na época eu tava treinando corrida e eu vi uns caras fotografando a corrida. Eu pensei, porra, que isso? Como é que funciona isso aí, né? Cara, fiz uma corrida só. Enxerguei aquilo como uma oportunidade. 2 semanas depois eu tava com uma câmera DSLR, uma câmera profissional, né, de fotografia na mão, fotografando a corrida, cara. As fotos todas tortas, do jeito que dava. Vendi uma meia dúzia de fotos. Curso na internet, fui me especializando, estudando, pegando gosto pela coisa, me tornei fotógrafo. Comecei a fazer foto cada vez melhor, vender bem pra caramba, ganhar dinheiro com aquilo. Vi que tinha oportunidade de fazer daquilo um negócio. Comecei a contratar pessoas para me ajudar a fotografar. Eu mesmo ensinava as pessoas. Comprava a câmera,
levava pras corridas e ia ensinando. A foto não ficava muito boa, daqui a pouco eu ia melhorando. Inclusive a minha esposa, quando a gente se conheceu, eu levava ela pra fotografar. E aí eu pegava a foto da galera, ganhava dinheiro em cima da foto da galera. Tinha uma equipe, tinha prova que eu ia com 5 fotógrafos. E aí eu pagava lá um fixo pra eles, né? Ah, quanto que tu quer pra ir lá fotografar pra mim e tal? Ah, Leandro, 200 pila. Às vezes, pô, gastava milão ali. Era risco meu, né? Teve corrida que eu paguei milão pra fotógrafo e tirei 500 pila vendendo a foto deles. Mas tinha corrida que eu pagava milão pros fotógrafos e tirava 5, 10 pau vendendo foto deles. Então virou meu negócio, né? E aí eu fui ganhando dinheiro. Trabalhava com a mecânica, trabalhava com a fotografia, tava empreendendo com esse negócio, ganhando dinheiro e acumulando patrimônio. Na época daí eu já estava investindo em ações e estudando economia também. Aí pensei, cara, agora eu tô estabilizado. Zerei as dívidas, consegui fazer uma carteirinha de investimentos, fui estabilizando, disse, cara, agora chegou a hora. Saí da oficina, minha esposa na época ajudou bastante, ela também estava tendo uma ascensão legal lá onde ela trabalhava e começou a ganhar bem. Ela falou, cara, tu tá ganhando legal, eu tô ganhando legal, a gente tá com estabilidade financeira, é hora de pular fora, porque eu tinha um salário bom na oficina, né? É hora de pular fora, porque a gente vai ter mais tempo para focar nos nossos negócios e para pensar em mais formas de ganhar dinheiro. E aí eu fui, vamos fazer isso. Isso foi em 2016. E aí foi indo, as coisas foram melhorando, continuei na fotografia, só que aí em 2018, cara, foi quando daí eu, nesse meio tempo, eu tava fazendo a faculdade e comecei e estudava muito investimento. Fiz curso presencial de investimentos, fiz curso de day trade, cheguei a fazer day trade, testei de tudo, né? Porque eu tava aprendendo e tal, e especializando nisso. Só que não misturava as coisas, e aí em 2018, cara, cabeça fervendo, eu pensando em mais formas de ganhar dinheiro, tive um insight, eu pensei, vou abrir um canal no YouTube. E aí eu falei pra Adri, minha esposa, eu falei, cara, eu vou abrir um canal no YouTube. Mas sobre o quê? Sobre investimentos. Tô aí quase me formando. A gente tá aí desde 2013 investindo, já estudei pra caramba isso aí, li um monte de livro, já tenho conhecimento pra caramba. Vejo o pessoal falar um monte de merda aí na internet sobre investimentos. As pessoas não estão preparadas. E com essa bagagem que a gente já pegou aí, e uma área que eu gosto cada vez mais, vou falar sobre isso. É verdade, né? Fui lá e fiz o canal no YouTube 2018. Comecei o canal no YouTube em 2018 e, cara, foi indo, foi crescendo. E até 2019, final de 2019 mais ou menos, eu ainda tava com a empresa de fotografia. E aí eu já tava com o canal no YouTube crescendo. As pessoas pediram um curso. Eu nem sabia que dava a vender curso na internet na época. Aí as pessoas falavam assim, Leandro, cadê teu curso? Porque tu é um bom professor, tu ensina, eu quero fazer teu curso. Peguei e fiz um curso, gravei com o celular mesmo, na época fiz um curso. O primeiro curso da Estratégia 500 Pratas. Foi ainda no final de 2018. Começamos a vender, cara, tinha procura, vendia bem. E aí eu fui levando as coisas. Aí a gente tava com o YouTube rodando, a venda de cursos, a empresa de fotografia, a Adri no negócio dela, a gente tava com 4 negócios. Só que aí a gente não deu mais conta, né? Eu falei pra ela, cara, não tá andando mais, assim, a gente tá com bastante trabalho. Graças a Deus tá dando tudo muito certo, né? A gente tem prestado um bom serviço aí, as pessoas estão gostando. Vamos fazer o seguinte, tem que tomar uma decisão. Ou eu vou ter que contratar mais gente, se tu quiser ficar no teu negócio, ou tu vem junto e vamos tocar o 500 Pratas.
Aí ela disse, cara, eu vou sair da minha empresa, mas eu preciso sair com calma. Isso foi mais ou menos lá por agosto, acho que foi, de 2019 daí. Aí ela chegou na empresa que ela trabalhava, chamou o pessoal para uma reunião lá, os superiores dela. Ela era líder de um setor lá e ela disse, cara, vou ter que sair, eu consigo ficar até dezembro pra gente fazer uma transição aí, não deixar vocês na mão. Só que eu preciso fazer um plano de saída, eu vou trabalhar cada vez menos e se for pra ficar dezembro, lá em dezembro eu vou ter que estar vindo 2 vezes por semana. Eles acharam ótima a ideia, acharam super justo da parte dela e profissional. Até hoje nós somos amigos dos ex-patrão dela, porque devido a essa decisão, né, não ter deixado eles na mão. Inclusive hoje eles contratam até nossos serviços, tal, muito legal. E aí ela veio, foi chegando cada vez mais e a gente começou a trabalhar junto. Em 2019 a gente falou, cara, agora não dá mais a fotografia, né? Então a gente desligou ela da empresa que ela tava, paramos com a fotografia, porque também não tinha mais tempo, e o 500 pratas bombando, e nós dois trabalhando duro, não tava dando mais, a gente chamou ajuda, foi chamando, 500 pratas foi crescendo, e 2020, 2021 foi o ano assim, talvez, que a gente mais trabalhou no 500 pratas. A gente chegou a ter uma equipe de quase 12 pessoas, né? Só que eu já estava numa condição que eu já tinha alcançado a liberdade financeira, eu e ela, e a gente começou a trabalhar demais. Eu falei, cara, não é o que eu quero pra mim, porque não quero crescer muito, ficar aí igual a galera da internet aí que, né, tem canal de YouTube aí, se matam trabalhando, parece que não tem família, não tem vida. Mas já tava, né, aí quando foi pra chegar a Maria, que vai fazer 5 anos agora, foi em 2020 que ela veio, isso. Falei, vamos reduzir, vamos delegar o que dá pra delegar, vamos diminuir, vamos focar em atender bem o pessoal aí, né, continuar o 500 pratas. Reorganizamos a casa, focamos no que a gente tem hoje. Hoje a gente tem a consultoria aqui, né, tem o curso que ainda roda, já são mais de 12 mil alunos, tem a nossa comunidade aqui no YouTube, que eu faço uma live semanal, e tem o pessoal que trabalha pra gente, né? Hoje a gente tem uma equipe bem mais enxuta, são 5 pessoas, às vezes a gente contrata um serviço aleatório, né, são 5 pessoas que estão na ativa, direto dentro do 500 pratas, e a gente leva muito bem. Então às vezes as pessoas até pedem, né, Leandro, faz isso, faz aquilo, mas vai demandar muito tempo, a gente não faz e a gente vai rodando aí. Eu atendo então hoje um cliente por semana na consultoria, poderia atender mais se eu quisesse trabalhar muito mais, né? Poderia montar uma equipe, não. As pessoas que estão aqui na internet, elas gostam do meu conteúdo e querem que eu faça a consultoria, então isso é uma coisa que eu faço questão de fazer. Eu mesmo atendo meus clientes, atendo um por semana, porque eu gosto de... Primeiro que eu não quero me matar de trabalhar, e eu gosto de atender bem o cliente que eu estou focando naquela semana. Casos eventuais, assim, muito raramente eu chego, semana que está bem tranquilo, eu pego 2, mas é muito difícil. A maior parte do tempo eu pego um cliente só por semana na consultoria. Hoje a gente está com agenda, por isso também que vai lá para frente, né? A gente já está com 2, 3 meses agendado para frente. Se você quiser contratar a consultoria, o link está aqui na descrição. Faço uma live por semana na minha comunidade, né? E oriento o pessoal onde investir e tal. O curso está lá, roda de forma automática, a gente está sempre lá cuidando, atualizando, mantendo tudo em dia, né? Mas é uma coisa que roda muito bem sozinho, porque as aulas já são gravadas. E agora a gente tem o 500 Pro aí, né? Que basicamente é reflexo de tudo que eu desenvolvi nesses anos aí. A planilha da estratégia 500 pratas, desde quando eu comecei a investir, eu comecei a melhorar essa planilha. E agora está passando por uma revolução aí fenomenal, né? Que está se transformando em um sistema. Então a gente tem aí dentro da nossa equipe os programadores que trabalham constantemente no desenvolvimento do 500 Pro. E a gente já tem muitos usuários lá dentro, todo o pessoal da comunidade está dentro do 500 Pro, né? Daqui a pouco a gente vai achar mais formas de liberar também de comercializar para quem não está dentro da comunidade, né? Outras formas, mas por enquanto a forma de você contratar o 500 Pro é via comunidade.
E é isso, cara. O 500 Pratas é um sucesso. Sou muito feliz, assim, pelo que a gente fez. Porque as pessoas me encontram na rua, mandam mensagem. Agora eu tava no restaurante ainda, o cara falou, vendo 500 Pratas e tal. E as pessoas me agradecem muito pelo trabalho que a gente tem feito aí, né, de educação financeira. Procuro ajudar todo mundo, eu não fico forçando a barra que alguém tenha que comprar um produto meu, né? Venho aqui, ensino. Quantas aulas? Tem mais de 1000 vídeos no YouTube de aulas profundas. Tem aqueles que preferem contratar um serviço, tá mais perto, a gente tem à disposição. Então, são hoje esses 4 produtos que a gente tem. A consultoria, que é o nosso produto mais premium, personalizado, um cliente só por semana, direto comigo. Tem meu WhatsApp para sempre, o cliente da consultoria. E lembrando que hoje eu sou consultor habilitado, né, pela CVM, sou economista, certificado especialista em investimentos pela Ambima, tenho pós-graduação em mercado financeiro e eu sou autorizado pela CVM, que é a Comissão de Valores Imobiliários, né, a ser consultor de investimentos. Então eu presto a consultoria de forma legal, né, tenho que prestar conta para a CVM. Tem o nosso curso, tem a comunidade e tem o 500 Pro, que é o nosso sistema de gestão de carteira. Enfim, espero que vocês que me conhecem aí, sempre têm curiosidade de saber um pouco mais sobre a minha história, espero que vocês tenham gostado desse vídeo e até o próximo.